Capítulo 2 da melhor aposentadoria do Brasil. Fica ligado. Meu nome é Thiago, eu sou médico neuroradiologista e sou especialista em investimento pela Ambima. E hoje a gente vai já dar o segundo passo para se tornar independente financeiramente. O segundo passo já consiste em se tornar sócio de uma empresa para o longo prazo. E já de cara eu vou escolher a Arezzo para compor a minha carteira para o longo prazo. E por que eu escolhi essa empresa? Quais são as vantagens dela? O que ela me retorna de valor sendo acionista e sócio dela, né? Então a Arezzo tem uma grande missão. Essa missão é disponível no site da empresa e é uma missão que eu simpatizo, que é despertar desejos ao identificar e interpretar tendências e comportamentos da mulher, proporcionando a melhor experiência e oferecendo o produto certo na hora certa. Então, da missão da empresa, que é uma missão que traz valor para a sociedade, é uma missão que traz valor para o ramo feminino, para as mulheres, a gente já deriva o case da empresa. O que é o case da empresa? É como ela ganha dinheiro, o que ela faz? Então a Arezzo é uma empresa calçadista, ela é líder de mercado, tem um market share de aproximadamente 15% e ela é forte na venda de calçados e acessórios femininos, né? Temos várias marcas da Arezzo, essas são as principais marcas, né? As marcas que a gente mais conhece, que é a própria Arezzo, a Ana Capri e a Schutz. São marcas de sapato de alta qualidade, né? De uma qualidade boa para alta e que é um case muito resiliente. Porque é um case que oferece valor para as mulheres, né? A gente não consegue imaginar as mulheres daqui 10, 20, 30 anos sem utilizar acessórios e sem utilizar calçados. Então a Arezzo é uma das líderes do mercado nesse setor feminino, né? Que é um setor muito promissor. Para quem convive com as mulheres, sabe que todas elas precisam de muitos sapatos. E nada melhor do que ser sócio desse case de negócio, né? Depois que a gente escolheu a missão da empresa e o case, a gente vai avaliar se tem segurança para ser sócio. Essa empresa, ela tem governo metido? A princípio não, né? Não tem indicação de governo, é uma empresa baseada em produtividade. Isso é legal, em meritocracia. Inclusive está nos valores da empresa a meritocracia, muito interessante. O segundo passo é uma empresa do novo mercado. Empresa do novo mercado é uma empresa da mais alta transparência das empresas listadas na B3, na bolsa, tá? Então essa característica de ser do novo mercado me dá uma tranquilidade. E a segunda tranquilidade é o fato da gestão e do grupo da diretoria estar desempenhando um grande trabalho nos últimos anos, que eu vou colocar. Porque ao me tornar sócio minoritário, eu tenho que aceitar que a diretoria vai estar liderando essa empresa e por isso eu preciso avaliar o desempenho dela nos anos anteriores, né? O código da Arezzo de negociação é ARZZ3, tá? É uma empresa que tem 100% de tag along nas ONs. O que isso significa? É uma empresa que só tem ações ordinárias, só ações com direito a voto. E se por acaso os controladores venderem a empresa, você tem direito de vender a sua ação no mesmo valor que o controlador tem. Isso também é uma segurança muito boa para você carregar essa empresa por 10, 20 anos, tá? Essa é a estrutura acionária da empresa. Então dá pra gente avaliar aqui que a família Birman tem 51%, né? E temos 48% de float, sendo que temos aí sócios minoritários principais, que é o Ponta Sul e o Aberdeen. Tá bom, pessoal? E 38% está nas mãos dos outros sócios minoritários. Depois de analisar isso, a gente vai para o balanço da empresa, para os dados contábeis. E é aí que não adianta a empresa ter missão boa, valores bons, se ela não retorna valor para o acionista no longo prazo. Então, aqui estão os principais dados que eu avalio numa empresa. Receita líquida crescente nos últimos 10 anos. Lucro líquido crescente nos últimos 10 anos.
EBITDA crescente nos últimos 10 anos. Só de você olhar esse gráfico, você já percebe que tem uma segurança enorme para ser sócio dessa empresa, porque ela passou aí de forma ilesa nos últimos 10 anos, aumentando receita, faturamento, crescendo, aumentando o lucro, mesmo na crise financeira que a gente passou nesses últimos anos, né? Então, você vê que a Arezzo é uma empresa muitíssimo resiliente só por esse gráfico. Sem contar que é uma empresa que tem uma margem líquida de 10%. O que significa? O lucro que sobra para a empresa depois de pago todas as despesas com produção, depois de encargos e tudo, ainda sobra 10%. É uma margem líquida ok e que não atrai tanta concorrência, né? Uma margem líquida boa, legal ali, né? No padrão. Margens muito baixas pode comprometer a empresa aí numa eventual crise, né? A empresa fica muito justa, muito apertada. É difícil ser sócio de empresas de margens baixas. E se a margem é muito ampla, muito grande, 30%, 40%, chama a atenção de muitos concorrentes. Então o setor calçadista já tem muito concorrente. A margem da Arezzo é uma margem legal de 10%. E mesmo com tantos concorrentes, a empresa vem se destacando muito no cenário econômico do Brasil nos últimos 10 anos, tá? Outros dados que eu costumo olhar, ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. A empresa tem um retorno anual na casa de 20% sobre o patrimônio líquido. Muito legal, né? Você consegue fazer quanto com o seu dinheiro por ano, né? Na sua carteira de investimentos. Então saiba que a Arezzo faz 20% de média no ROI, no patrimônio líquido dela. Olha que interessante. Outra coisa, a empresa tem dívida? Eu posso pagar essa dívida? Essa dívida pode cair em mim? Então a Arezzo nunca foi uma empresa muito endividada. Hoje a dívida bruta dela está em 189 milhões, só que ela tem um caixa de 276 milhões. Então, ela paga a dívida instantaneamente, tá? Ela não tem dívida. A dívida líquida da Arezzo é negativa. Ela se endivida apenas para fins contábeis, porque é saudável para uma empresa ter dívida, porque ela consegue abater na linha de cima da demonstração de resultados, tá bom? Diferente de pessoas físicas, pessoas jurídicas têm uma vantagem competitiva ter esse grau de endividamento que a Arezzo tem, tá? Por último, eu sempre olho, por último não, mas eu sempre olho o fluxo de caixa livre, CAPEX, porque não adianta a empresa faturar, vender, faturar, receitar e esse dinheiro não entrar no caixa, tá? Porque o que vai pagar o sócio, acionista, é o dinheiro que está no caixa, né? Então, o fluxo de caixa da empresa é muito forte. Mesmo depois descontando os investimentos que a empresa faz, ainda tem um fluxo caixa livre CAPEX no ano passado de 119 milhões de reais. Muito legal. Então é uma empresa que tem uma missão legal, que eu simpatizo, tem um case resiliente, que é o case feminino de calçados para o longo prazo. É uma empresa que não tem rolo, é uma empresa redonda, que não tem dívida, vem crescendo o seu lucro líquido de forma genial nos últimos 10 anos e não tem dívida e nem rolo. Então é uma empresa que eu fico muito confortável em ser sócio dela. Mais um dado contábil interessante é o CAGR, né? O Compound Annual Rate Growth, que é nada mais do que o crescimento anual do lucro líquido, né? Então a empresa vem crescendo sistematicamente 10% nos últimos 10 anos com esse índice, né? E por último, e na minha opinião o menos importante, é o preço da ação. Ela está barata? Ela está cara? Esse tema é muito polêmico, né? Eu acredito no Charlie Munger, o sócio mentor do Warren Buffett. Primeiro a gente escolhe a empresa pela qualidade e depois a gente escolhe o preço justo, né? Então hoje a Arezzo está com um PL de 38. Significa que ela precisa de 38 anos de lucro para pagar o preço da ação. É um PL alto, né? É um PL alto. Porém, quando a gente vê o histórico de PL da empresa, nos últimos 4 anos ela sempre vem sendo negociada com um múltiplo alto.
Por quê? Porque o mercado tende a premiar essas empresas que têm super eficiência operacional. Ao você comprar uma ação da Arezzo agora, você está recebendo um dividend yield na casa de 2,6% ao ano. Então você vai receber um lucro, uma distribuição de resultados de 2,6%. E a Arezzo é uma empresa que distribui muito resultado, ela tem um payout de 90% a 100%, de 80% a 100% nos últimos anos, né? Significa que ela é boa pagadora de dividendos. Do total do lucro dela, ela tem um payout. O que significa isso? Ela distribui de 80% a 100% do lucro para os sócios e isso dá na casa de 2,6%. Vocês podem pensar que, 2,6% é pouco ao ano, Thiago. Eu prefiro investir no tesouro ou eu prefiro investir na poupança que me dá 3,5%, 4% ao ano. Sim, claro, se você tiver um olhar de curtíssimo prazo, talvez faça sentido. Mas quando você vê a taxa de crescimento do lucro líquido, não faz nenhum sentido que em poucos anos o tanto que a empresa paga de dividendo já vai ser maior do que qualquer desses investimentos que eu citei, tá? Sem contar que em anos de crise a empresa cresceu. Imagine num cenário econômico forte e promissor como estamos vivendo agora, né? A tendência de crescimento do lucro é muito maior. Então eu vou comprar essa empresa, já vou colocar aqui na minha carteira, comprei hoje, tá? No nosso programa aí de investimento, R$600, que dá 10 ações da Arezzo. E vamos acompanhar o desempenho da empresa nos próximos anos. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha com quem interesse e fique ligado nas próximas publicações. Muito obrigado. Tchau, tchau.